saúde, força e luz. Qual é a importância da Revolução Comunista da Rússia? Vamos usar conceitos comunistas. Não estou criticando, estou usando conceitos comunistas. Eric Hobsbawm, o mais profícuo e inteligente dos comunistas, num livro que você deve ler, se é que já não leu, porque é uma obrigação, A Era dos Extremos, o longo século XX. Para ele, o século XX não começou em 1901, como querem os matemáticos. Começou em 1914, quando você tem a Primeira Grande Guerra, que, como já foi dito, arrasou a Rússia, permitindo a Revolução Comunista da Rússia. Então, é Lenin e a crise da Primeira Grande Guerra que fazem a Revolução Comunista da Rússia. Em cima do seu slogan, pão, terra e paz, e todo o poder aos sovietes. Sovietes, você sabe, significa conselho de camponeses, operários e soldados. A partir daí, o comunismo pregado pela União Soviética por meio dos partidos comunistas do mundo vem como o único jeito de chegar ao comunismo os sovietes. Então, isso, de novo, assustará e muito os nossos queridos trabalhadores. Então, a Primeira Guerra começa o século XX e permite uma grande coisa. Que coisa? Presta atenção nisso. Isso vai mudar a história. Antes da Revolução Comunista da Rússia, quando os trabalhadores pediam aumento de salário, melhores condições trabalhistas, diminuição da jornada, escola pública, saúde pública, os fazendeiros, os burgueses, mandavam bater, mandavam matar os trabalhadores. E o que acontecia? Ficava por isso mesmo. Havia uma derrota do movimento trabalhista, que apanhava. Mas agora há uma mudança substancial. Como a Revolução Comunista da Rússia deu certo, por quê? Porque a Rússia, em 1913, era o país mais atrasado do mundo. Em 1945, era a segunda potência mundial e venceu os alemães. Então, para o trabalhador comunista, houve uma super mudança. Por quê? Porque agora ele tinha um porquê lutar, ele tinha um sentido de vida. E quando ele ia ser preso, ele não tinha medo da prisão, ele queria ser torturado. Quando ele era morto, ele não tinha medo da morte, porque ele sabia que ele estava se transformando num mártir e que outros viriam. Entenda isso, para entender o hoje, o governo do Jair Bolsonaro. Por que podemos tirar os direitos dos trabalhadores? Por que podemos falar em privatizações? Porque o trabalhador perdeu isso. Ele perdeu esse sentido de vida. Ele perdeu essa ideia de ser sacrificado na rua, de ser mártir, de ser homenageado pelos comunistas. E por que ele perdeu? Pelo óbvio. Quando a Revolução Comunista da Rússia se transformou numa ditadura socialista,
que aliás Marx já havia previsto que seria uma ditadura, e que não daria certo por ser em um só país, quando isso ruiu nos anos 90, no início dos anos 90, o trabalhador perdeu o sentido de vida, não tem mais por que lutar. Então começou a retirada dos direitos dos trabalhadores e até agora não surgiu uma ideologia, uma doutrina, uma religião de ateus para unir os trabalhadores e fazê-los brigar, querer morrer por uma causa. Entendemos isso? É importante, é precípio para entender o Getúlio Vargas. Na época do Getúlio Vargas, o trabalhador queria morrer por uma causa, sacrificar-se por uma causa. Chamava-se a isso de doar o corpo para a revolução. Eu posso ser estuprado na cadeia, não tem problema. Mas eu estou trabalhando para melhorar a vida da raça humana. É bonito. É muito bonito. Então, essa mudança veio com a Revolução Comunista da Rússia. Quando a Revolução Comunista da Rússia morreu, o trabalhador perdeu o sentido e é por isso que vou chamar de gordurinha, toda a gordurinha que o sistema capitalista cedeu aos trabalhadores por medo de uma revolução comunista, ele vai retirar, escuta o que eu estou falando, ele vai retirar as férias, o 13º, a aposentadoria, o auxílio emergencial. Por quê? Pelo óbvio. Os trabalhadores não têm uma doutrina, uma religião, uma ideologia para lutar. Obrigado. Saúde, força e luz. Agora sim, com esse arcabouço de pensamento, com essa ferramenta intelectual, olhemos para o governo do Getúlio com uma imensa neutralidade de um biólogo, como se estivéssemos estudando um paramécio, sem partidarismos, sem direita e esquerda. Até porque a grande maioria da população não sabe o que é direita, não sabe muito menos sabe o que é esquerda. Então, o senhor Getúlio, ele representa o quê? Uma coisa fabulosa. A queda dos senhores cafeicultores significa que finalmente, na história do Brasil, várias classes sociais conquistaram o Estado. Isso é uma ideia de um senhor inteligentíssimo chamado Boris Fausto, que vive nas televisões explicando a história do Brasil de maneira fabulosa e que tem muitos livros. Então, para o Boris Fausto, a Revolução de 30 significou a conquista do Estado por várias camadas sociais. Posto que, na independência, quem vai para conquistar o Estado e consegue? A aristocracia. A proclamação da República também não melhorou a vida da classe média, dos trabalhadores, nem dos intelectuais. Posto que os cafeicultores, eles próprios eram intelectuais. Já foi dito isso aqui. Se você pegar os discursos dos senhores deputados, defensores dos cafeicultores, nós vamos ficar com vergonha do péssimo português, das palavras de baixo calão, ditas pela esquerda, pela direita, pelo centro, por qualquer porcaria que se chame deputado hoje.
É um lixo. Mesmo quando eles não falam palavrão, é um lixo o jeito que eles falam hoje. O português é o que mais sofre. O português é o que mais sofre com esses caras. Então, se o cafeicultor é também um intelectual, nem os intelectuais vão se dar bem nesse sistema. Mas quando eles são derrubados, os senhores cafeicultores, a aristocracia cafeeira, quem vai para o poder junto com Getúlio? Veja só. Uma parte dos cafeicultores. Que parte? A parte inteligente. Aquela que percebeu que era necessário mudanças. Perfeito? A parte que percebeu que era necessário mudanças. Então, cafeicultores favoráveis a que o Brasil não dependesse mais da monocultura cafeeira, apoiaram Getúlio. E o que eles pediram para o Getúlio? Salve a economia cafeeira mais uma vez. E Getúlio o fará. O que Getúlio vai fazer? Você sabe disso? Você decoreba de escola? Ele comprará 75 milhões de sacas de café e vai queimar. Coisa que os Estados Unidos também estavam fazendo por conta da crise de 29. Queimar o excesso de produção. Então ele indenizou os cafeicultores. Mas não os estimulou a produzir mais. Porque já tinha muito. Quem vai com Getúlio para o poder? Tem que ser eles. Os tenentistas, já disse que tenente é um apelido. Vai desde o soldado raso até general. Então, os tenentistas, que brilhante, que exército maravilhoso. O que é que o exército queria? O exército queria o fim da corrupção, como sempre quer. O fim da corrupção. O exército chamava os cafeicultores de carcomidos, os casacas. Quero o fim dessa horrorosa corrupção. Quero a industrialização do Brasil. Os senhores cafeicultores enganaram os militares. Lá atrás, na proclamação da República, mas agora os militares não vão deixar se enganar. Eles vão para o governo com Getúlio Dornelles Vargas. Perfeito? Juarez Távora, por exemplo. Não é? Vejam. Quem mais vai com Getúlio? Já disse aqui. Os intelectuais formados em 1909 e que vão dar sua cota de sacrifício pelo Brasil, como Henrique Meirelles deu, como Paulo Guedes está dando. Ele mesmo sabe qual é a função dele. Eu sou o pau da barraca, se eu sair daqui, o governo desaba. E é verdade. Os empresários internacionais confiam no Paulo Guedes. Então, um grupo de intelectuais. Quem mais? A burguesia. Tão mal falada burguesia brasileira, que vai ter no Henrique Simonsen, ou aliás, o Simonsen, né? O primeiro Simonsen, não o da ditadura militar. Esse Simonsen é que vai criar a teoria do bolo e a necessidade do Brasil crescer para depois fazer a distribuição. E há uma burguesia que vai trazer para o Brasil o taylorismo, por exemplo, que é uma tentativa de modernização das nossas indústrias. Então, uma burguesia que queria a industrialização do Brasil. Do outro lado, você tem o operariado. O que o operário quer? A proteção do seu trabalho. Getúlio fará isso, nós sabemos, com a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Por medo do comunismo, era preciso proteger os trabalhadores. E, finalmente, a classe média. O que é que você quer da vida? Minha querida classe média. Duas coisas. Bom emprego e escola boa para os seus filhos. E Getúlio fará a melhor escola que esse país já teve, a escola pública, que vai dar em escolas maravilhosas
pelo Brasil. Caetano de Campos, em São Paulo. Olha o nome, que lindo. Culto à Ciência, em Campinas. Dá um Google aí, dá uma olhada nessa escola. Beleza? Em Araraquara vai ser o IEBA. Em São Carlos, o Álvaro Guião. Em Ribeirão Preto, eu esqueci agora do Ribeirão Preto, mas fiquemos com Sertãozinho, que é Winston Churchill. Perfeito? E Ribeirão é o Toniel Mota. Então, cada cidade do Brasil tirar uma escola pública de excelente qualidade. E que se a menina estudasse, virava importante em qualquer país do mundo. Obrigado.